A parte que eu quero trazer aqui é como integrar, então, né? Geralmente você tem que olhar muito para o que o sistema ou os sistemas oferecem como integração. Vou dar um exemplo aqui, tá? Às vezes você tem que integrar uma informação que vem de um site. Muitas vezes esse site, e pode tratar esse site como um sistema web também, pode ser, né? Esse site / sistema web tem uma API. Ou seja, alguém já pensou como oferecer esses dados para quem quer consumir de forma automática, de forma robotizada. Mas nós temos alguns sistemas ou sites, né, que não pensaram nisso ou não querem que você se integre de forma automática. Aí a gente tem exemplos de sites, por exemplo, de consulta de processos na internet, processos na justiça, né? Sites de, sei lá, consulta de imóveis em alguma imobiliária, por exemplo. E vamos supor que o teu sistema quer ler essas informações. Muitas vezes essas informações, se elas forem públicas, né, não tem problema de você ler, você tem a possibilidade de consumir esses dados, né? Você não estaria burlando alguma coisa. Mas se ela não oferece nenhum tipo de integração, como que você vai fazer para extrair esses dados? Percebe que essa relação do teu sistema querer trazer dados de uma fonte que não tem uma API para isso, também é uma integração? Às vezes a gente não pensa isso como uma integração, mas é. Né? Então web crawlers, por exemplo, porque a técnica de web scraping é para suprir a necessidade de uma integração de um sistema. Então você vai lá e tenta simular um usuário navegando nas páginas, pegando essas páginas, tratando elas de forma que elas virem dados que você possa utilizar. Quando a gente fala de sistemas aí sistemas de mercado, sistemas aí serviços SaaS que são oferecidos aí no mercado, eles geralmente já têm um cuidado maior com isso, né, que são as APIs. Então eles já oferecem de alguma forma, até o modelo de contratação muitas vezes você paga para utilizar o sistema mais API com um determinado limite que você pode bater naquela API ou não, né, um rate limit. Então isso já foi pensado de forma que você possa integrar com outros sistemas. Então como integrar, né? Como que responde essa pergunta? Depende do sistema. Tem alguns sistemas que se preocuparam com isso, que você tem um caminho mais fácil, que é olhar a API, olhar a documentação da API, quais são os parâmetros, o que você tem de opção ali. Ou escovar a bit, né? Escovar a bit não, né? Mas ou sofrer um pouco mais e tentar transformar um dado que era antes visual apenas em um dado que você possa extrair e utilizar no teu sistema. E tem sistemas que simplesmente não tem como integrar, né? Às vezes a gente vê sistemas antigos, desktop, que são compilados e são muito fechados, né? Não tem nenhum tipo de conexão que você consiga fazer para integrar. Você simplesmente não tem como interagir com aquele sistema. E eu vou te dizer, sistemas que são muito fechados geralmente tendem a morrer. Porque como eu falei lá atrás, e agora já conectando, né? Nenhum sistema consegue suprir 100% as necessidades de uma empresa. Dito isso, a gente precisa ter mais de um sistema e integrar entre eles. E aí, se um sistema que você tem não oferece isso, não abre uma porta para isso, você fica com uma parte do seu fluxo quebrado. E muito provavelmente, quando você tiver a oportunidade, você vai pensar em substituir esse software por algo que seja mais extensível, que permita essa integração, enfim. Outro detalhe que se conecta com o que eu acabei de falar, né, é que muitos sistemas, além de ter uma API, eles têm até SDK, né, que tem um conjunto aí de ferramentas, vamos dizer assim, que são desenvolvidos para determinadas linguagens que permitem que você integre de forma ainda mais fácil
o seu sistema com outro. Então perceba que a API é uma forma de uniformizar a conversa entre dois sistemas. Mas alguns vão além. Eles pegam, abstraem, né, essa API e formam um SDK, um conjunto aí de bibliotecas, por exemplo, para .NET, para Java, para outras linguagens, e você consegue instalar isso como um pacote dentro do teu software, por exemplo. Então imagine que bacana, você tem lá um SDK instalado no teu sistema e programaticamente você consegue chamar operações no outro sistema de forma muito fácil, muito fluido ali, escrevendo a mesma linguagem de programação e tal, né? Então tem níveis de integração que são desse tipo, né? E a gente vê isso muito, por exemplo, até com serviços da nuvem, né? A gente quer se integrar com o serviço de mensageria, o Azure Service Bus, por exemplo. Você tem as APIs, você pode utilizar, mas você tem SDKs feitas pela Microsoft, por exemplo, que permitem que você instale um pacote no seu software e você faça Service Bus, ponto, né? Você chama lá para você enfileirar uma mensagem, né? Você colocar uma mensagem na fila. E aí fica mais fácil ainda, né? Tá, outro ponto que se conecta aqui, como integrar, né? É óbvio que a gente precisa escrever uma aplicação para integrar com outra aplicação, né? Às vezes essa primeira aqui a gente consegue fazer uma implementação dentro dela para chamar outra, mas muitas vezes quando a gente tem duas aplicações que a gente não tem domínio, ou seja, a gente comprou uma aqui, comprou outra aqui na nossa empresa, a gente fazer a ponte entre elas. Elas possuem formas de se integrar, só que por si só elas não se integram diretamente. Então o que você tem que fazer? Qual que é o esforço? Fazer um terceiro componente, um terceiro sistema que faz essa ponte, né? Bate em um sistema, pega a informação, joga no outro sistema. Se for necessário esse terceiro, ainda o que ele tem que fazer? Pegar essa informação, transformar ela, arrumar, né, os parâmetros, os dados ali da forma com que a outra API entenda aqueles dados, né? Então você tem um sistema simplesmente de infra ali, de integração entre os dois sistemas. Só que tem um detalhe, né? Qual é o esforço que a gente tem em fazer esse terceiro componente para integrar um sistema com outro? Imagine aí, por exemplo, você tem um serviço do Gmail, né, empresarial lá, para hospedar os seus e-mails empresariais. Você precisa fazer, né, uma integração, algum tipo de coisa com outro sistema baseado numa mensagem que chega por e-mail em determinada caixa de entrada. O que você tem que fazer? Eu posso fazer o quê? Escrever uma aplicação que fica lendo a caixa de entrada de um e-mail, e assim que chegar um e-mail eu pego ele, transformo, analiso, verifico alguma coisa, verifico o assunto, remetente e jogo essa informação para outro sistema. Pego o anexo e salvo em determinada pasta, salvo num blob storage, salvo em algum lugar, né, num storage qualquer. Mas você tem que escrever isso, né? Será que não existem formas que a gente consiga criar esse terceiro componente ou esse orquestrador de integração de sistemas de forma mais fácil? Será que não tem serviços prontos que façam isso? Sim, existem, né? Então a gente tem algumas opções aí no mercado desses integradores aí, tá? A gente tem vários para utilizar aí no mercado. Por exemplo, Azure Logic Apps, a gente tem Zapier, a gente tem IFTT. Então a gente tem várias opções aí no mercado, e aqui citando só algumas, né, para fazer essa integração. Então, basicamente, o que esses caras são, né? São sistemas que funcionam com a construção de fluxos de integração, e a sacada muito bacana é que eles já implementam a
forma como você consegue se integrar com diversos sistemas. E geralmente são sistemas mais conhecidos, né? Então, por exemplo, tem o exemplo do Gmail lá, né? Ou do Outlook, enfim, né? De qualquer servidor aí de e-mail, serviço de e-mail. Eu preciso escrever uma ferramenta, um código que saiba ler uma caixa de entrada do Gmail do Outlook. Esses sistemas eles já têm esse código pronto, então você simplesmente pega, né, seleciona esse componente, conector, depende como o sistema vai tratar, e você conecta ele com outro sistema que também é um outro conector, é um outro componente. E aí você vai criando um fluxo de para com alguns possíveis fluxos de condicionais, looping no meio do caminho. Então você tem uma série de estruturas aí que você consegue ir ramificando esse fluxo de um lado para o outro, fazendo iteração, né? E construindo essas integrações. Qual que é o ponto positivo? O ponto positivo é que você não precisa escrever uma coisa dedicada para aquilo, né? Então você não vai ter que escrever uma aplicação para ficar lendo um e-mail, né? Isso já tem pronto. Muitas coisas têm pronta já, né? Muitas integrações têm prontas nesse tipo de ferramenta de automatização. Mas dependendo para aquele sistema que você comprou de um fornecedor que é lá da sua cidade, um sistema que você comprou que não é tão grande assim, provavelmente essas ferramentas maiores não vão ter algo pronto para integração. E aí como que você pode contornar isso, né? Essas ferramentas, elas possuem conectores que são mais genéricos, que não são tipo assim, ler a caixa de entrada do Gmail, né? Buscar determinada informação no SAP. Não é tão restrito assim. Eles têm algumas coisas mais genéricas. Por exemplo, fazer uma requisição HTTP. Aí você já consegue fazer uma requisição HTTP para qualquer API, né? E se esse sistema mais simples que você tem aí tiver uma API, por exemplo, você mata ali, você consegue fazer uma requisição para aquela API e encaixar dentro desse fluxo também. Então, eles são muito dinâmicos, você consegue integrar muita coisa, tem muitas possibilidades, né? Então, é difícil que você não consiga integrar alguma coisa ali. A menos que você tenha muito tratamento de dados entre um passo e o outro, né? Você tem que transformar muito esse dado de um lado para o outro. Aí talvez faça sentido você fazer essa pequena aplicação de transformação, né? De alguma forma. E por que não publicar ela em algum lugar, através de uma API até, e colocar ela disponível para encaixar nesse fluxo dessas ferramentas mais automatizadas também. Porque olha só que legal, traz o e-mail, esse e-mail joga para o seu serviço de transformação de dados através de uma API. Ele vai fazer só a transformação de dados, vai ter um output. Aí esse output já vai para um outro conector já pré-existente nesse sistema, e assim se faz o fluxo. Então você não precisa fazer toda a cadeia de integração. Então, muitas coisas para facilitar o teu dia, né? Você acaba por ganhar tempo em automatização e integração.